partir do 5º e 6º mês, eu comecei a passar muito mal. Nos exames mostraram que eu estava já com pré-eclâmpsia, né, pequenas hemorragias, e aí a gente já sabia que o Thiago ia nascer prematuro. Como eu passei mal, eu perdi a data da translucência nucal. Então eu não fiz o exame. Mas como não tinha nenhum histórico, todo mundo ficou tranquilo porque a probabilidade do Thiago ter algum problema era 0. E aí quando chegou a época dele nascer, que foi uma grande surpresa, porque ele nasceu no dia 30 de dezembro. No dia 29, no dia 28, que foi uma segunda, terça e quarta, que a coisa foi ficando pior. Na segunda-feira eu fiz um exame específico para ver como é que estava a parte de irrigação sanguínea, funcionamento cerebral. E aí no exame deu assim, metade dormindo, metade acordado. Os cuidados que essa mãezinha deve ter, geralmente é os cuidados que qualquer mãe vai ter no seu período pré-natal. Ela tem que ir a todas as consultas e sabendo-se a condição do bebê, que você vai receber um bebezinho especial, o ideal, além do apoio psicológico para essa mãe e para essa família, é que se façam ecocardiogramas fetais, né? Esses ecos são justamente para poder avaliar a condição cardiológica do bebê. Eu tive uma gravidez muito tranquila da Mariana, né? A gente descobriu a síndrome de Down depois que ela nasceu. Na verdade, quando a gente fez o primeiro exame, que é o exame da translucência, teve uma pequena alteração. Mas como eu fiz fora do prazo, o médico meio que falou, olha, e ela tinha outros fatores que não levavam a criar uma alteração genética, e eu simplesmente apaguei isso da minha cabeça. No âmbito psicológico, você vai receber, como você vai dar a notícia para essa mãe, né? E como essa família vai receber essa notícia. Quando eu fui fazer a ultrassonografia no dia 29, na terça, a médica falou que não. Deu que ele estava metade do tempo com oxigênio no cérebro e metade sem oxigênio. Então a gente vai ter que acelerar o parto, vai ser de hoje para amanhã de emergência, e contactou o médico que não estava no Rio, estava em Angra. Então o ideal é que você tenha uma equipe muito bem treinada e, se possível for, um cardiopediatra, porque a maioria dessas crianças, elas podem vir com patologias cardíacas. E no dia 30, às 9 da manhã, a gente já estava lá para fazer o parto. E em 27 minutos o Thiago nasceu, né? Então todas as chances negativas viraram positivas. Então, quando a Mariana nasceu, na maternidade, não nos disseram inicialmente, assim, ela fez... Eu achei estranho solicitar alguns exames de coração e tal, que normalmente não solicita, mas não nos disseram abertamente, porque eu acho que os médicos não tinham certeza. Como a Mariana é muito branda e ela não tem traços muito fortes do não foi percebido naquele momento. E aí veio a suspeita de que ele tinha síndrome de Down, que a pediatra da emergência, na hora do parto, identificou os sinais, né? A prega única na mão, o olhinho puxadinho, ele tem 2 dedinhos do pé que são bem unidos. Eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Eu só fui saber que o Thiago tinha síndrome de Down no finalzinho do dia. E ela nasceu muito magrinha. Então a minha preocupação era engordar a Mariana. Então os 3 primeiros meses o foco, e eu tinha pouco leite, então complementação para engordar, então a gente não pensava sobre isso. Como a Mariana não engordava, eu decidi trocar de pediatra quando ela tinha uns 3 meses. E aí veio a notícia, que quando a gente trocou a pediatra, na primeira consulta, essa outra pediatra começou, mãe, porque no caso da Mariana, desculpa doutor, não tô entendendo, como assim no caso da Mariana? Ela falou, mãe, você nunca suspeitou que a Mariana tem alguma alteração genética? Eu, como assim alteração genética? E aí eu falei, eu vejo na Mariana traços de síndrome de Down. Não sabíamos, né, da possibilidade, o que eu sabia que o Thiago tinha uma grande probabilidade de não nascer vivo, né? E ao nascer, se ele viesse a nascer, teria só 5% de chance de sobreviver. E aí ele foi direto para a UTI, né? Nesse período de UTI neonatal lá que ele ficou, a médica falou que foi um procedimento, mandando voltar 2 horas, depois pediu para voltar 4 horas depois, né? E quando eu fui ver, ele estava bem, nasceu com a pigar 9.9,
mas que tudo indicava que ele tinha síndrome de Down. Foi aonde eu surtei. E é muito difícil você ouvir um né? Foi um baque. Isso porque naquele momento eu não entendi o que era síndrome de Down, o que era, como é que meu filho estava, né? E aí depois eu percebi tudo, fui brigar com o médico, né? Tirar satisfação com ele, porque durante esse período, né, de 6 para 7 meses nós não fomos avisados, né? E o médico foi bem claro, né? De que adiantava te avisar, né? Ainda que soubéssemos, né? Porque na verdade ninguém sabia, nem ele mesmo, porque um dos exames não foi feito no período que deveria ter sido feito, né? E aí, normalmente esse exame leva 15 dias para sair o resultado. Nesse momento a Anvisa entrou em greve e o exame, que seriam 15 dias, levou quase 2 meses. Tá bom. E ali eu acho que foi o pior momento, assim, porque são 2 meses em que você desconfia, mas não tem certeza. Eu tive muita dificuldade para amamentar o Thiago na alimentação, né? Aí, como ele não tinha muita força para fazer a sucção na mama, eu também não produzia muito leite. Então, assim, isso foi difícil. Eu fiquei com medo dele ficar com algum problema. Ele ainda tinha muito refluxo. Então, a gente passou alguns sustos com o Thiago em casa. Do tipo, teve uma vez eu tinha que esperar sempre, dava ele de mamar no peito, dava a mamadeira, uma quantidade exata que a médica mandava. Aí, meia hora eu não podia dormir, botava ele pra arrotar e tinha que ficar esperando. E aconteceu, de uma vez ele já estava maior, já devia estar com uns 4 meses, aí eu disse assim, já tô tirando de letra, né? Aí resolvi sentar ali na sala, mas tô de olho, o garoto não engasgou. Aí eu só ouvi, corri, aí tive que fazer um procedimento nele rápido, pra ele botar aquilo pra fora, voltar a respirar. Aí depois a gente comentou, né? Eu falei, gente, se por acaso eu fico relaxada, eu vou sair, não, já passou meia hora, nunca aconteceu isso. E aí tinha que tomar esses cuidados, conforme ele dormia, tinha que saber, não era pegar e botar uma madeira e ficar lá. Esses bebês, eles tendem a ter um pouquinho mais de engasgo. E a gente tem que averiguar, geralmente se é averiguado na própria sala de parto, se esse bebê vem com alguma fenda palatina, né, com algum lábio leporino, isso tudo propicia muita condição do engasgo. Os cuidados no banho, que ele não podia, tomar mais cuidado ainda para ele não beber água durante o banho. Mas aí na maternidade eles ensinam direitinho como é que você segura. Então tinha um jeito, esse dedo e esse tampavam os 2 ouvidos, e eu jogava água na cabecinha dele. Tanto que ele adora banho, adora água. Como a Mariana não teve um fenótipo, né, típico da síndrome de Down. São vários os tipos das alterações, geralmente são visualizadas já na sala de parto. Eu acho que as dificuldades que eu tive foram as dificuldades que toda mãe tem, né? O primeiro filho, tudo é muito novo. Eu acho engraçado que as pessoas falam que amamentar é uma coisa linda, romântica. Eu não achava nada romântico. Eu achava aquilo um tormento, eu tinha pouco leite, então ela sugava meu peito, era uma coisa de louco. Claro, é gostoso o momento com uma criança, né? Mas eu acho que o início foi bem difícil, assim. O pior dele, que ainda é um problema até hoje, que é o que me gera ainda insegurança, depois que ele superou essa questão dos engasgos, né, por causa do refluxo e do problema mesmo da dificuldade de deglutição, né, é a questão da fala. Porque ele não conta o que aconteceu, ele até revive as histórias, mas ele não fala assim, mãe, o meu amigo Pedro me beliscou. Ele vem em casa triste, chato, o que aconteceu? Papai, mamãe, vovó. Não, Thiago, o que aconteceu? Não, papai, mamãe, cachorro. Falei, ai, Thiago, aí eu tenho que ir. Então isso preocupa, porque se acontecer alguma coisa, eu não consigo ainda que ele me conte toda a história. Hoje em dia já melhorou. A partir do momento que a gente descobriu que ela tinha síndrome de Down, a minha preocupação foi, agora eu preciso buscar tratamentos, caminhos, pessoas que me ajudem. E ali a rotina começou a mudar. Porque a gente começou, por exemplo, a gente tinha um fisioterapeuta aqui em casa, né? Quando ele veio a primeira vez, quando a gente começou os tratamentos com a Mariana, ela tinha 6 meses. Então, 6 para 7 meses. Ela já estava engatinhando, só que ela engatinhava de ré. Ela ia para trás, andava pela casa, parecia um caranguejo andando de ré. Ele já chegou assustado e falou assim, eu nunca vi uma criança com síndrome de Down nessa idade engatinhar, mesmo que de ré.
Eu falei, pois é, ela começou do nada a levantar o bumbum e de repente começou a andar pra trás. E aí ele falou pra mim, nós vamos ver o que a gente consegue. A primeira coisa, assim que eu soube que o Thiago tinha síndrome de Down, a primeira coisa, né, que veio à mente foi assim, a primeira pergunta: como é que as pessoas vão aceitar o meu filho agora? Eu soube que lá em Curitiba tinha uma ONG que chamava Reviver Down e resolvi procurar, porque eu não entendia nada sobre esse assunto, e resolvi procurar o Reviver. Lá eles têm um trabalho de informação e de acolhimento, então uma das coisas que eles me disseram foi: você tem que se preparar para a aceitação da sociedade. Como eu sou fisioterapeuta e fiz a formação em psicomotricidade, eu sabia do preconceito e sabia das dificuldades pelo lado profissional. Pelo lado mãe, não tinha a menor noção. Só que, para incrível surpresa nossa, o Thiago, ele é super aceito. Ele é extremamente carismático. Onde ele vai, todo mundo gosta muito dele, as outras crianças aceitam ele super bem. Na escola, na igreja, aqui na rua. Então, assim, ele é uma criança independente da síndrome de Down. E talvez até por ela, ele agrega todo mundo. Agora há pouco tempo estou vivendo uma situação muito delicada. A Mariana tem uma amiguinha que ela adora, que é a melhor amiga dela do colégio. E ela pede pra eu chamar a amiguinha pra vir brincar aqui. No colégio ela fica muito grudada com essa amiguinha, pelo que o colégio me conta e tal. E ela pede, e eu já entrei em contato com a mãe várias vezes e a mãe não atende o telefone, eu mando o WhatsApp e a mãe não retorna. E eu falei, de repente a mãe é ocupada, aquela coisa toda. Até que um dia eu encontrei com a mãe no colégio, falei, poxa mãe, eu já te mandei vários WhatsApps convidando, que eu não gosto que a minha filha vá na casa dos outros. Bom, a gente podia então marcar num parquinho, que eu tenho a vida muito... Enfim, eu dei pra ela uma meia dúzia de opções pra gente tentar se encontrar e pra cada uma ela tinha uma negação. Quando então eu percebi que não é que ela tinha vida ocupada, todo mundo tem, mas se você tá dizendo que a tua filha gosta de brincar com outra criança, você não vai priorizar a tua filha, né? Eu percebi claramente que ela não queria que a Mariana tivesse que a filha dela tivesse uma relação com a Mariana. Mas uma outra situação que eu vivi foi na igreja, e aí a gente vê que a igreja é um grande hospital e não é à toa que Jesus veio, né? A Mariana tem uma amiguinha lá na escolinha da igreja que ela adora, mas ao mesmo tempo que ela adora, as duas brigam muito. Aquela coisa de criança que se ama e se odeia, que pra mim é normal, não tem problema nenhum da Mariana brigar, bater, apanhar. Eu acho que isso faz parte do processo. E aí um dia eu cheguei, a gente tem um corredor para buscar, as crianças ficam por turmas e você fica num corredor para ir buscar cada uma na sua salinha. E eu tava nesse corredor, eu vi que a fila parou, mas aqui eu tava conversando com uma outra mãe, não me liguei muito, ouvi umas vozes, um falatório na porta da sala, mas não me liguei muito. E aí vi o pai saindo, a gente entra por um lado e sai pra frente, então não passa onde estava a fila. O pai saindo e indo embora com essa amiguinha da Mariana. Bom, quando eu cheguei, a professora, e como eu trabalho também no Ministério Infantil, todo mundo me conhece, e a Mariana é muito conhecida. Vanessa, ainda bem que você não estava aqui. Aconteceu uma situação agora horrorosa, a Mariana não percebeu, mas a gente ficou sem saber como lidar. A Mariana bateu na amiguinha. E na hora que ela bateu na amiguinha, exatamente na hora que ela bateu na amiguinha, a gente não sabe nem por quê, porque naquela hora que as crianças estão saindo, tá todo mundo ali, de repente ela bateu na amiguinha. Mas também não foi nada que matou ninguém, mas bateu na amiguinha. E na hora que ela bateu, o pai chegou. E ele começou a falar alto e eu realmente não ouvi. Apesar de eu estar na fila, eu realmente não ouvi. Talvez tenha sido até bom não ouvir. Começou a falar alto assim, como é que vocês aceitam uma criança doente como essa aqui na igreja? Como é que vocês deixam misturar uma criança doente com as crianças normais? Porque eu vou à diretoria da igreja, eu vou na secretaria reclamar. E começou a fazer um escândalo. Essa menina bateu na minha filha, eu vou comunicar isso à igreja. E não sei o que, enfim, uma ignorância na minha visão imensa, né? Ainda bem que a Mariana não entendeu que era dela que estava se falando, eu também não ouvi. Eu procuro me preparar para entender que o meu papel é um papel de informação. Mas a gente é humano e a gente é mãe. Eu não sei se eu tivesse ouvido isso naquele momento, se o meu emocional não teria sido mais forte que o meu racional. Na hora que ela me contou isso, no primeiro momento vem uma raiva, né? Uma vontade de dizer, como é que ele fala isso da minha filha? Mas aí, 2 segundos depois eu repensei e disse assim, não, peraí, ele deve estar falando isso porque ele não tem conhecimento. O que na realidade eu vejo hoje é que as pessoas desconhecem e têm medo do desconhecido. E o meu papel como mãe é fornecer esse conhecimento, porque eu corri atrás de entender o que é isso, né?
E eu acho que, entendo que o nosso papel como pais de crianças especiais é ajudar a sociedade a entender quem eles são. Porque as pessoas não são obrigadas a nascer sabendo, né? Eu também não sabia até então. Então, aí nesse meio tempo a mãe dessa menininha voltou. E aí a moça falou, ela é a mãe da tal da menininha. Quando eu olhei pra Mariana, a Mariana estava vestida com o casaco da menininha. E a mãe estava com o casaco da Mariana na mão. O casaco veio trocado, não sei o que. Eu virei pra ela e falei, olha mãe, cadê o seu marido? Ele foi pegar o carro, subiu com a menina. Eu falei, poxa, eu queria tanto falar com ele. Eu sou a mãe da Mariana, ocorreu um incidente, relatei rapidamente pelo que eu ouvi falar, a professora também relatou. Eu falei, você me desculpa, ele não tem muita informação, e quando batem na minha filha ele fica transtornado. E eu disse pra ela, olha, diga pra ele que não é uma doença. Toma, anota o número do meu telefone, ele nunca me ligou. Anota o número do meu telefone, eu faço questão de passar essa informação pra vocês. Outra, eu entendo que a pluralidade, que ter uma criança especial no meio de crianças normais ou ditas normais é muito importante. Mas quando foi, logo depois eu comecei a procurar os colégios e aí comecei a procurar colégios que eram ditos inclusivos. E ali começou a minha surpresa. Porque muitos colégios que se dizem inclusivos, eles não dizem pra você não tem vaga pra sua filha porque ela tem síndrome de Down. Eles dizem pra você que não tem vaga. A escola tá lotada, não tem vaga. E aí, de repente, você descobre, por exemplo, eu tive um colégio aqui, tem um colégio muito forte, que tem várias unidades aqui na Barra, no Recreio, e eles têm uma unidade que tem turmas inclusivas, né? Que eles dizem inclusivas, mas na verdade o que eles fazem? Eles pegam todos os especiais, Down, autista e outras síndromes e colocam numa sala separada dos demais. Eu não sabia que isso existia, porque até então eu não tinha vivido essa realidade. E eu fui visitar uma das unidades dele, que é a mais bonita, que fica na Barra. Até um colégio caro, enfim, famoso, filhos de artistas estudam lá e tal. E a gente foi lá visitar. Na minha cabeça era assim, eu quero a Mariana bem, mesmo que eu tenha que passar pão com água, né? A gente corte outras coisas da nossa vida, mas eu quero ela num bom colégio. E lá eu conheci uma mãe que também estava levando as filhas, que eram normais, né? 2 menininhas e tal. E a gente acabou trocando telefone, muito simpática, na recepção enquanto aguardava. Quando foram ver a Mariana, eu levei a Mariana comigo e tal. A moça, mãe, olha, ela vai ter que ficar na fila de espera, não tem vaga. Foi aí que eu percebi que não tinha vaga para a Mariana. Então aí nós temos que avaliar essa criança. Por isso que a gente tem o PEI, né, que é o Planejamento Especializado Individualizado. Então o ideal seria todas as crianças terem um PEI. As crianças especiais, elas vêm, fazem uma avaliação, né, de todas as suas capacidades. E a partir daí verificar, precisa ou não de mediador? Ele precisa de mediador porque ele tem dificuldade cognitiva, ele tem dificuldade sensorial, ele tem dificuldade de comportamento, então a gente precisa arrumar um mediador para que possa dar todo o apoio pedagógico, o suporte pedagógico que a professora de sala de aula não vai dar conta. Foi ali a primeira vez que eu visualizei isso. Aí eu entrei em contato com o colégio, achei aquilo um desaforo. Falei, olha, eu queria entender por que teve vaga pra fulana, Beltrana e Ciclana e não teve pra minha filha. Mãe, eu não sei, isso é uma seleção, e não souberam me responder. Mas olha, na unidade do Recreio tem vaga, dá um pulinho lá que lá tem vaga. Eu pensei, bom, é mais perto da minha casa, tem vaga com certeza. Falei, vou lá ver. Quando eu cheguei no Recreio com a Mariana, eu descobri que eu mostrei a Mariana, mãe, queremos te levar pra você conhecer o nosso núcleo de inclusão. E aí, quando eu cheguei no núcleo de inclusão, era uma sala toda de vidro, onde você tinha vários especiais que não se misturavam com as crianças normais. Então, e eram especiais, eu diria, muito especiais comparado à Mariana. Você via, por exemplo, portadores de síndrome de Down com 40 anos de idade que não falavam. Cadeirantes, tetraplégicos, déficits intelectuais, enfim, em casos muito mais graves. E eu disse pra ela, mas eu não quero colocar a minha filha excluída. Eu quero que ela esteja junto com os demais, porque eu acredito na inclusão, acredito que é com a inclusão que ela vai se desenvolver, porque ela vai querer imitar, copiar os outros, isso vai levá-la. E eu quero preparar ela pra vida, mãe. Eu quero que a Mariana entre numa faculdade, se Deus quiser, eu quero que ela trabalhe, eu não quero criar ela numa casa fechada, né? Mãe, mas aqui no colégio a gente recomenda, então, que a Mariana, a gente só tem vaga, alguma coisa assim. E ali eu saí de lá muito mal. E a gente falou pro diretor, o Thiago é que vai ser um presente pra escola, e não o contrário, a escola vai ganhar muito. E aí ele abre portas lá, né? Assim, como ele chegou, aí a professora que ia ficar com ele teve a oportunidade de fazer um curso na área do Thiago, né? Na área da síndrome de Down, quais os cuidados que ela tinha que tomar nas salas, adaptações, o
que ela tinha que trabalhar. Então, assim, já foi um acréscimo no próprio currículo da professora que trabalhou com o Thiago. E as crianças, elas, é engraçado porque elas querem ajudar. Meninas e meninos ficam com um instinto paternal e maternal exacerbado quando estão com o Thiago. Tinha menina que falou assim, não, eu que dou a comida pra ele. E aí tinha briga, tipo, hoje sou eu que vou dar um lanche pro Thiago. Olha, Thiago, a mochila é aqui, a blusa você abotou assim. Então as crianças é que compram muito esse papel, mais do que os adultos. Os outros alunos, eles podem até falar, poxa, professora, ele é diferente, ele está me batendo, né? E aí o professor vai falar, então vamos ensiná-lo com amorosidade, né? Como que ele deve agir. E ali eu me desesperei quando eu cheguei em casa, meu marido foi me buscar e eu fiquei muito triste naquele dia. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir um lugar para minha filha. Será que a minha filha tem que ser tratada como excludente? Mas eles nem olham para Mariana, a sua individualidade, para ver o potencial que ela tem. Na escola particular, o que os pais fazem? Eles vão lá, fazem entrevista. Até aí tudo bem. Quando a mãe fala, meu filho é autista, síndrome de Down, é AVC, a princípio a escola sorri. Depois, às vezes, dá um telefonema dizendo, não temos nada. Essa é a realidade. Estão botando ela dentro do rótulo, ela tem síndrome de Down e acabou. E como tem síndrome de Down, não tem espaço para sua filha aqui. E aí o colégio que a Mariana está hoje, a Mariana estuda na Oficina da Criança, aqui no Faria Brito, foi o 3º, 4º que a gente foi visitar. E eu já fui com todos os medos, você pode imaginar, né? Já com o coração muito apreensivo, sem saber o que fazer. E quando eu cheguei lá, eu sempre levei a Mariana comigo, eu comecei a explicar que a Mariana era muito branda, mas que ela tinha síndrome de Down. A moça falou pra mim assim, olha mãe, eu não posso falar nada, a gente vai precisar marcar uma entrevista com a psicoterapeuta, a diretora, não sei o quê. E eu já me preparei pra viver tudo aquilo de novo. Nós vamos entrar em contato com a senhora, eu não posso dizer se tem vaga ou se não tem. No dia seguinte eles me ligaram, mãe, você pode trazer a Mariana aqui? No tal dia, tal horário, tá bom. Quando a gente chegou lá, eu já preparada para explicar. A Mariana tem síndrome de Down, mas ela não tem nenhum problema cardíaco. Né? Falar já um pouco do histórico da Mariana. A diretora falou, mãe, a senhora me desculpa, mas a gente não queria conversar com você, a gente quer conversar com a Mariana. Né? Isso foi diferente de tudo que eu vi até agora. Aí depois, por uma questão financeira mesmo, ele teve que sair da particular e ir para a escola pública. Aí vem a dificuldade maior, porque o sistema, quando é de particular para pública, ele breca, ele dá prioridade da realidade para quem já é da rede pública. Na rede pública tem todo o embasamento, né? A gente tem as CREs, né, que olham, a gente tem a Helena Tipoff, né? A gente tem os supervisores que são os itinerantes, né? Que passam pelas escolas para olhar e ainda tem muitos problemas. A gente percebeu isso porque você faz a matrícula digital e nunca consegue a vaga. Aí eu fui para uma fila de madrugada quilométrica na 7ª CRE, cheguei lá 3 da manhã, mas consegui a vaga dele e do irmão. Sendo que na lei, o que eles falam? Que o especial é prioridade. Só que eles não sabem muito lidar com essa prioridade. Eles dizem que é prioridade, mas quando você chega lá, a prioridade não funciona. Aí você vai num dia específico, fica horas lá, de maneira desconfortável, numa sala onde ninguém sabe te dar uma informação direito. Mas aí eu briguei bastante, recorri à internet para saber o que a lei dizia realmente, quais eram os meus direitos, quais eram as minhas obrigações com o Thiago. E fui na 7ª CRE, cheguei aí na ouvidoria da 7ª CRE para conseguir a vaga que era de direito e de prioridade dele. Porque assim, a direção da escola que ele estava, que era o ED, né, que é para crianças aluno pré-escolar, o que eles tinham me dito? Não, a gente é que define para que escola o Thiago vai. Na realidade, a lei é outra. Eu, por ser mãe de uma criança especial, eu tenho o direito de escolher qual é a escola que melhor me atende. Distância, recursos, eu tenho o direito de escolher. E a matrícula é feita num período diferenciado. Só que é um período curtinho. Então, quanto mais rápido eu consigo, né, o processo vai, porque senão eles perdem. Porque eles dizem o seguinte, mãe, a gente não tem mais vaga para o seu filho. E eu não sei se a senhora sabe, são 25 vagas. Se o seu filho entrar, eu tenho que tirar 5 crianças para o seu filho entrar. A senhora acha isso justo?
E aí elas botaram os móveis todos pro lado, sentaram no chão com a Mariana, pegaram papel, pegaram massinha, pegaram jogo e começaram a brincar com a Mariana e a perguntar as coisas pra Mariana. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Desenha aqui, puxa dali. E eu fiquei ali, eu e meu marido assistindo aquilo sem entender direito. No final elas viraram pra mim e disseram assim: mãe, a Mariana tem muito potencial. Inclusive a gente não tem mais do que uma inclusão por turma. O que eu ia lhe sugerir era colocar a Mariana no turno da manhã, porque à tarde a gente tem uma inclusão, um menino com Down. Mas a gente quer te pedir o contrário, se a Mariana pode ficar no turno da tarde, porque ela vai ajudar o outro coleguinha que tem Down. E aí eu vou avaliar, é possível essas duas crianças estarem na mesma sala? Não, eles têm que estar em sala separada, vamos colocar outro que tenha uma condição parecida, né, para que ele possa ter um acompanhamento. Porque ela é muito desenvolvida, a gente quer muito a Mariana aqui. Eu comecei a chorar. E a mulher não entendeu nada porque eu tava chorando, né? E eu disse, mas que eu abracei e beijei a mulher. Eu disse pra ela, olha, você não tem noção do que você tá me dizendo. Mas aí eu falei, bem, nessa escola eu não quero que ele fique, porque já deu pra perceber que a escola não é inclusiva. Apesar de ter toda uma propaganda em cima dela de que ela é uma das mais inclusivas, ela não é. E a daqui de perto foi o contrário, eles abraçaram o Thiago, estão se adaptando às necessidades, os diferenciais dele. Então, mas assim, mesmo com todos os recursos, a gente luta com o professor, a gente luta com direção, mas eles querem ajudar. E a parte da manhã, fico eu e ela em casa. Em casa, aí nas terapias, tudo que a gente tem que fazer. Então depois a gente toma banho junto, a gente almoça junto, aí eu deixo ela no colégio, 1h da tarde, vou pro meu trabalho. E aí eu fico até a noite. O meu marido sai do trabalho mais cedo, ele vai de manhã cedo, volta por volta de 5 horas, pega ela no colégio e à noite ela fica com o pai. A gente conseguiu fazer de uma forma, o que a gente quis buscar é ter qualidade com ela, tanto eu quanto ele termos tempo com ela, e ela ter essa possibilidade de estar mais em família. A família tem que ser trabalhada, tem que ser tratada, né? A gente está falando muito da inclusão da criança, mas se a família não tiver apoio, é muito mais difícil. Se a família não entender, não aceitar, né, e realmente lutar por essa criança, é muito mais difícil o desenvolvimento dela. Segunda, quarta e sexta ele faz o jiu-jitsu, aí segundas à noite, né? Segunda-feira, aí ele tem a sala de recursos e tem a fono. Então a segunda-feira é o dia mais lotado do Thiago. Aí vai mais ou menos normal. Na sexta-feira ele tem de manhã escola, logo depois da escola sala de recursos, que é a aula que ele faz no contraturno, adaptado para a escola sim. Aí à noite ele vai pro jiu-jitsu, aí depois a gente tem a célula aqui em casa, o sábado é meio livre e no domingo é a escola dominical de manhã. Agora não. E aí ele também associa com a escola, mas lá ele gosta, que é mais brincadeira, né, Fih? O esporte bem fácil, até para me gerar mais e mais conhecimento sobre a minha capacidade e quem sabe até gerar o alto rendimento. Hoje a gente tem dentro do segundo grau, a gente tem o judô. O judô hoje, a gente já tem alto rendimento, eles viajam, eles vão para fora, já tem competições internacionais, nacionais e internacionais, então a gente já está abrindo leque. Fora isso, ela faz natação, ela estava fazendo balé, mas ela disse que não queria mais fazer o balé porque ela acha o balé muito chato. E é muito monótono. Não é balé chato, não é. O balé tá muito linda. Ah, agora é muito linda, tá certo. Ela muda de ideia, sabe? E a gente agora tá pensando em colocá-la na ginástica artística, porque ela fez uma época no colégio. Teve uma fase logo que a gente chegou que a gente botou ela pra fazer vários esportes pra ver onde é que ela se encontrava. Então ela fez o balé, ela fez a natação, fez a ginástica artística e fez a capoeira. Ó, ele sempre teve o quarto dele. Então o máximo que eu faço é deitar com ele na cama pra botar ele pra dormir. Mas ele dorme sozinho no quarto dele, na cama dele. Eu durmo no meu quarto com o Alexandre e assim, quando ele acorda, se ele acorda antes de mim, ele vai lá me procurar. Quando é de segunda a sexta que ele tem aula e ele fala que não quer ir pra escola, ele já acorda assim, hoje escola não, né? Como é que é, Thiago? Você fala? Não. Escola não. Quando eu mudei minha vida e vim pro Rio, há 3 anos atrás, eu decidi que eu queria cuidar da alimentação dela. E
E hoje os exames da Mariana, e abandonamos a medicação. A gente decidiu fazer essa experiência. Hoje a Mariana tem todos os itens dela, todos muito positivos, sem tomar remédio nenhum, única e exclusivamente pela mudança da alimentação. Também. Então a gente vê que quando a mãe pode, que eu sei que nem todas têm o privilégio que eu tive, mudar a vida e poder estar junto e poder participar do processo, poder cuidar da alimentação, só tem a ganhar, né? Só que eu falei pra ele que tem que ir pra escola, na escola é que aprende, né, filho? Agora não. Eu falei pra ele, acha que ser médico é fácil. Tem que estudar muito, garoto. Eu acho que, eu não sei como é que é um filho normal, mas eu acho que assim, um filho especial, a gente investe tanto tempo, né? Não é só dinheiro, acho que é questão do tempo e a gente tem aquela preocupação. E quando a gente vê ela fazendo, ela passando por etapas, a sensação que a gente tem de vitória é muito grande, né? Isso é muito, muito interessante, assim. Como pai, como homem, é um presente de Deus ter um filho especial, né? Então, assim, como muitas pessoas dizem, que quando você tem um filho especial, porque Deus escolheu um pai especial. E hoje eu vejo um amor assim do Thiago, ele tem me ensinado muito o amor, né? Amar outras pessoas, né? Porque assim, o amor dele é um amor assim, surpreendente, né? Às vezes eu tô mal, tô triste, tô abatido e eu não resisto. O olhar do Thiago, o carinho dele, né? A expressão que ele tem de papai, né? De brincar, vou brincar. E às vezes no momento difícil que eu esteja passando, por qualquer que seja, ele consegue, né? Mostrar assim, um amor verdadeiro. Né? Então eu acho isso demais, foi um presente realmente. Eu tinha um grande medo de que a Mariana não alfabetizasse. E aí ela me deu de presente um cartão no Dia das Mães escrito Mamãe. Pra mim foi o maior presente da minha vida, né? Então a gente tem essas pequenas grandes vitórias. Então assim, quando a Mariana começou a andar sozinha, quando a Mariana tirou a fralda, e por aí vai. São sempre pequenas grandes vitórias agora na alfabetização. Ela tá identificando as letras, os números, ela já tá começando a escrever. A gente estimula ela falando inglês, então ela falando coisas em inglês. Tudo isso são pequenas grandes vitórias, né? No primeiro momento a gente sente medo, né? Mas é um medo do desconhecido. A gente tem grandes desafios pela frente. A inclusão, ela ainda não é como a gente gostaria, como a gente precisa que seja. A gente tem os desafios na escola, na própria sociedade. Porque o que a gente percebe que veladamente as pessoas acham lindo uma criança com síndrome de Down, mas tem uma diferença entre você achar lindo e você ter que conviver e você ter que enfrentar o dia a dia. E a gente tem o hábito de celebrar muito com ela, então de elogiar, filha, que máximo, não sei o quê. E isso também a estimula. E é uma recompensa muito grande, eu acho que por todo esse trabalho, essa preocupação que a gente tem com o desenvolvimento dela, né? A síndrome de Down não impede de viver. Ele participou de uma competição de domingo, de corrida, ele brinca, ele chora, ele grita, faz motivação, não quer ir para a escola como toda criança, quase toda criança. Mas ele é um presente. Ele deixa a gente, traz muita alegria. Então eu acho que a maior recompensa pela mudança que eu fiz na minha vida é ver esse desenvolvimento e a saudade, né? E quanto a Mariana está saudável, acho que isso é muito importante.